Teleuniversitário está de volta. A maioria dos brasileiros toma café diariamente. Confira no quadro Sua Saúde como esse hábito pode ajudar. Olá, eu sou a professora Glaucia, gestora do curso de nutrição da USCS, e eu vim falar hoje sobre o café e sobre a nova portaria da Anvisa que autorizou o uso da cafeína como suplemento para praticantes de atividade física. A cafeína, como todos sabem, é uma substância contida em grande quantidade no café e recentemente a Anvisa liberou a venda e a comercialização da cafeína na forma de suplementos para esportistas. Então, fica a dúvida, será que suplemento de cafeína tem algum efeito para o esportista? E a resposta é sim. Existem estudos na literatura que comprovam que a cafeína tem alguns efeitos não só estimulantes e melhoradores de performance, como também pode atuar indiretamente no metabolismo da gordura, auxiliando no exercício que depende da gordura como fonte de energia, que são principalmente os exercícios aeróbicos, como corrida, aulas de ginástica. Então, vale a pena usar a cafeína como um suplemento em algumas situações para atletas que têm necessidade de aumentar o metabolismo da gordura, queimando mais gordura e facilitando a prática desses exercícios. Para que se consiga doses altas de cafeína que sejam capazes de exercer esse efeito, é indicado o uso do suplemento. Apenas tomando o cafezinho que nós tradicionalmente conhecemos, ou o café coado ou o café expresso, é preciso tomar algumas doses a mais desse café para conseguir o mesmo efeito farmacológico. E aí não é tão saudável tomar tanto café, 5, 6, às vezes 8 cafezinhos ao dia, para conseguir o mesmo efeito que um suplemento. E aí você acaba tendo irritação do estômago e alguns outros efeitos adversos que não são saudáveis. Então, o suplemento ele é indicado apenas para atletas nessas condições, mas deve-se tomar o cuidado de consumir esse suplemento sob orientação de um profissional qualificado. Indicação da bebida com esse mesmo efeito, ou o mito de que o café ajuda a emagrecer porque queima mais gordura, não é verdadeiro, Isso são lendas, é preciso uma dose diferente de cafeína do que aquela conseguida com o consumo habitual de café para ter esse efeito da queima da gordura, e não que o café vá emagrecer, Ele auxilia metabolicamente o metabolismo do lipídio, mas não é responsável direto pelo emagrecimento. Então, fazendo um bom uso, a cafeína pode ser um suplemento interessante para atletas, mas é só para atletas, não é para usar na comunidade em geral. Enquanto isso, nós que não somos atletas devemos consumir o cafezinho com moderação, após as refeições, ou consumir no máximo 3 a 4 doses de café ao dia para aproveitar os benefícios da cafeína sem correr riscos do consumo excessivo. Você sabe a diferença entre crimes políticos e corrupção política? Saiba agora na entrevista com o professor de Direito da USCS, Wander Ferreira de Andrade. Olá, professor. Prazer é meu, Daniela. Professor, para a gente começar, o que pode ser definido como corrupção política? Corrupção, ela representa um desvio comportamental dos deveres de ética, de honestidade, de probidade administrativa. Especialmente quando você fala em corrupção política, você está levando em conta a gestão da coisa pública, os gestores da coisa pública. É bem verdade que você pode transportar o tema corrupção também para o campo privado, mas situando no campo público, a corrupção seria exatamente isso: atos de desonestidade, atos de malversação, atos de improbidade, atos criminosos que normalmente repercutem na gestão da coisa pública, na gestão dos recursos públicos. E existe alguma área ou setor da política brasileira que existe mais corrupção? Olha, você tem hoje uma dificuldade da máquina pública que diz respeito à aplicação dos recursos públicos e à execução orçamentária dos recursos públicos. E, naturalmente, existem interesses diversos na aquisição e no acesso a esses recursos. Quando você fala, por exemplo, na gestão de um município e dos recursos que esse município detém, seja para o fato de adquirir bens de consumo, seja para o fato de adquirir bens duráveis, para a realização de contratos, para a realização de obras públicas, como você percebe, não há um campo específico de atuação da corrupção, mas ela normalmente está associada à gestão pública. E aí você vai verificar exatamente onde existe esse poder. Mas eu vou dar outro exemplo, que não diz necessariamente a gestão do recurso público, mas reflexamente. Na dotação dos cargos públicos. Como que um cargo público ele é preenchido?
basicamente temos dois caminhos. O do concurso público, essa é a regra geral para cargos e empregos públicos, e vez ou outra nós ouvimos falar de fraudes em concursos públicos. Ora, o que é a fraude em concurso público? Uma corrupção, um exemplo de corrupção. Mas não somente isso, também na colocação de pessoas inadequadas em cargos de confiança. Os cargos de confiança, eles permitem uma grande flexibilidade na medida em que aquele que é o detentor da possibilidade de preenchimento daquele cargo, de provimento daquele cargo, como o próprio nome diz, escolhe a pessoa de sua confiança. Todavia, essa escolha tem que se pautar por parâmetros objetivos. Imaginando, é um cargo que demanda conhecimento médico, tem que ser um médico. É um cargo que demanda conhecimento de gestão, tem que ser um administrador. Mas o que nós vemos por vezes não é isso. Nós vemos por vezes pessoas colocando parentes, colocando pessoas desabilitadas, colocando pessoas desprovidas de capacidade técnica. E isso é um ato de corrupção, porque ele implica em trazer algum tipo de prejuízo para o Estado. E todos nós, no nosso dia a dia, nós acabamos recebendo reflexos e consequências desse tipo de má gestão. E existe algum tipo de diferença de crime político para corrupção política? Na verdade, o crime político tem um tratamento próprio. E os chamados crimes políticos, também denominados crimes de responsabilidade, são os crimes de determinadas autoridades públicas. Então, o presidente da República, o vice-presidente, os ministros de Estado, eles podem ser chamados a praticar aquilo que se chama de crime de responsabilidade. Em havendo um crime de responsabilidade, o detentor do cargo público pode até perdê-lo e pode até ter outras consequências muito piores, como, por exemplo, inelegibilidade. Ele pode se tornar inelegível de 8 a 10 anos. Ele pode ter os seus bens declarados indisponíveis, bloqueados. Ele pode estar impedido de mobilizar seus bens, até mesmo de tirar dinheiro do banco, se o dinheiro dele for bloqueado. E nós temos visto que nós temos hoje uma lei no país muito forte, que é a chamada Lei de Improbidade Administrativa, a Lei 8429 de 92, que ela fez com que, ao longo de sua existência, ela é de 92, ela já fez com que mais de 1000 prefeitos no país perdessem seus cargos públicos. Por quê? Porque ela permite que o promotor de justiça da comarca mova uma ação, a chamada ação de improbidade, contra o prefeito. E quando eu digo prefeito, não é só o prefeito, é qualquer agente público. Pode ser o prefeito, pode ser o vereador, pode ser o juiz, pode ser um promotor, pode ser um professor da rede pública, enfim, agente público. A palavra agente público é uma palavra mãe, que agasalha vários tipos de pessoas. São os servidores públicos, são os empregados públicos, são os funcionários públicos, são os militares. Portanto, todos aqueles que recebem recursos dos cofres públicos ou que têm algum tipo de vínculo com a administração pública estão sujeitos a serem monitorados, fiscalizados a partir da lei de improbidade. E o que é a lei de improbidade? É uma lei que reflete a constatação de que existem delitos de desonestidade, delitos de corrupção. E como tal, essa lei prevê um conjunto de medidas muito sérias, né? Que vão, como eu disse, da inelegibilidade, da indisponibilidade de bens, da perda do cargo público, da suspensão do mandato de uma pessoa eleita, imagina chegar a esse ponto, né? Ou até mesmo a configuração de ter que ressarcir aos cofres públicos, ter que devolver o dinheiro que de alguma forma foi retirado de forma indevida. E aqui eu faço uma observação importante. Vocês já devem ter ouvido falar desse termo chamado prescrição. O que significa isso? Significa que, passado um determinado tempo, a pessoa não pode mais ser punida. É a chamada prescrição. E isso vale também para os crimes de corrupção. Isso vale para os delitos de improbidade. A rigor, diz a nossa lei brasileira, que terminados 5 anos do término a partir de 5 anos do término do mandato, exemplificando, o presidente Lula deixa agora o governo, né? Ele deixa agora no início do ano de 2011. Eu conto 5 anos, o término do mandato. Eu só posso puni-lo pelos crimes praticados nesses 5 anos. Eu tenho 5 anos para começar um processo contra ele. Caso seja descoberto algo posterior a isso...
Veja, esses 5 anos são contados da data da ciência do fato. Então, ele tem que ser conjugado, né? A ciência do fato com o tempo de mandato e o término do mandato. Mas imaginando que ele foi identificado no período do mandato e nada foi feito em 5 anos, eu nada mais poderei fazer. Eu não poderei puni-lo com perda do cargo, até porque ele não tem cargo, mas, por exemplo, com inelegibilidade, não poderia. Todavia, o ressarcimento aos cofres públicos, isso é imprescritível. Eu posso buscar isso daqui a 30 anos. Se eu detectar que uma pessoa causou prejuízo aos cofres públicos, eu posso exigir que ele devolva esse dinheiro daqui a 80 anos. Ô professor, mas ele já morreu. Não importa. Se esse dinheiro estiver na mão dos filhos, dos herdeiros, eu posso ir buscar nas mãos de quem os detenha. Portanto, é o chamado direito de sequela. É o direito de ir buscar onde quer que se encontre esses valores.